Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar RINAP Inovação Pública em Português, inserido no âmbito do mês da inovação do INA, que se comemora ao longo de julho. Desde 2006 que a RINAP, Rede dos Institutos Nacionais de Administração Pública e Equivalentes, reúne os institutos e escolas de administração pública integrados no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Este webinar, Inovação Pública em Português, junta 3 representantes dos membros RINAP, Cabo Verde, Brasil e Portugal, e constitui um espaço de partilha sobre abordagens e iniciativas inovadoras desenvolvidas nas administrações públicas destes países. Pretende ser a primeira de uma série de iniciativas que têm como objetivo promover a comunicação e a disseminação de experiências nas áreas da formação, da inovação, da investigação e da cooperação no setor público. Informamos que, à semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, que será assegurada pela Diana Meirinhos, da Associação de Tradutores e Intérpretes da Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Tem a palavra a vogal do Conselho Diretivo do INA-IP, Sofia Crisóstomo. Obrigada, Ana. Começo por dar as boas-vindas a todos e a todas, aos nossos oradores, ao nosso moderador, e agradecer também o interesse de todas as pessoas que estão a assistir a este webinar sobre inovação pública em português. O mundo atual está em mutação permanente e surgem todos os dias novas tecnologias e possibilidades de interação entre os organismos públicos e os cidadãos e cidadãs. Por isso, a inovação assume-se como um pilar fundamental da atuação da administração pública para enfrentar os desafios à sua resiliência, ultrapassar rotinas e ser cada vez mais eficiente e também mais próxima na provisão dos serviços públicos. A otimização das formas de prestação, o acesso aos serviços, a interação com o meio envolvente, a escuta ativa dos cidadãos e cidadãs e também de empresas e outros atores relevantes da sociedade enquanto utilizadores últimos destes serviços, são alguns dos preceitos seguidos nesta área. Contudo, inovar passa igualmente por encontrar soluções para captar, desenvolver, motivar e reter os recursos humanos da administração pública, e também essa perspectiva está sempre em mente, nomeadamente no trabalho que desenvolvemos no INA. Em Portugal, a inovação tem sido encarada numa perspectiva disruptiva, como no caso das lojas de cidadãos ou na simplificação de processos administrativos, traduzindo-se em melhorias na prestação de serviços e na percepção dos cidadãos, medidos através de indicadores como poupança de tempo, custos e satisfação. Nesta matéria, o INIP desempenha também um papel ativo e importante enquanto promotor da inovação e da sua translação na administração pública, através de iniciativas diversas para a capacitação de trabalhadores, equipas e organizações da administração pública, e de que teremos a oportunidade de ouvir falar mais em detalhe durante este webinar. Igualmente, ao nível da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, já na 4ª reunião de Ministros da Ciência e Tecnologia da CPLP, que se realizou em Luanda em 2005, a inovação foi considerada uma alavanca fundamental do crescimento económico e também do desenvolvimento social pelos vários Estados-membros, sendo igualmente reconhecida como um eixo estruturante para a transformação social que necessitamos operar. Na CPLP, o recurso a processos de inovação é muito diverso, como veremos hoje. Exemplos destas dinâmicas são os prémios de inovação, as várias redes formais e informais de partilha de conhecimento e boas práticas, a promoção de laboratórios experimentais, variadíssimas ações de formação e capacitação para a inovação, também o treino específico para as lideranças e, naturalmente, igualmente a produção de legislação de suporte nesta área. Com esta iniciativa de hoje, o INIP, enquanto membro da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e Equivalentes, procura fortalecer o que se pretende ser um espaço comum de reflexão e debate para promover a inovação pública em português, contando também com os contributos e testemunhos de mais 2 representantes de países que, através dos seus institutos ou equivalentes, também integram esta rede. Temos, por isso, hoje também o Brasil e Cabo Verde, para além do representante do INA, que abordará a perspectiva de Portugal. E sem mais delongas, passo a palavra novamente à Ana Isabel Santos. Muito obrigada. Para este webinar, temos o gosto de contar com um painel de oradores que irão partilhar connosco abordagens e experiências de inovação
nas administrações públicas do Brasil, Cabo Verde e Portugal. Bruna Santos, diretora de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública do Brasil. João Cruz, diretor nacional da Modernização do Estado de Cabo Verde. E Abel Carreira, diretor de Serviços de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Promoção da Inovação do INA-IP de Portugal. Para moderar o debate, temos connosco João do Rosário, jornalista e pivô da RTP, a quem passo a palavra desde já. Muito obrigada e boa sessão. Muito obrigado a todos pela oportunidade. É um grande gosto poder participar neste webinar, a inovação pública em português. Os oradores já aqui foram apresentados e então passo de imediato para lançar as questões que aqui são. Poderemos então, ao longo desta hora, poderemos vir a desenvolver espaço de partilha de abordagens e projetos de inovação, discutir desafios, necessidades, oportunidades dentro desta área e como é que se trabalha em rede, ou como é que poderemos trabalhar em rede. Para já, então, de imediato para Bruna Santos, a diretora de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública do Brasil. Permita-me que lhe coloque a primeira questão e que passa por saber, conhecer dentro daquilo que é possível, de modo sucinto, o trabalho desenvolvido. E a primeira questão é esta: como é que se consegue unificar procedimentos num país de mais de 200 milhões de habitantes, um país federal? Este deve ser um dos maiores desafios para quem está na administração pública a trabalhar na área da inovação. Excelente pergunta. Muito obrigada, João, e muito obrigada, Abel e demais da INA pelo convite. É um grande prazer para a ENAP poder fazer parte desse diálogo em português sobre inovação, ainda que separados por um oceano, unidos pela língua e pela missão da inovação. Então, eu fico realmente muito grata em nome de todos nós da ENAP. A sua pergunta é muito pertinente porque ela toca num desafio que nós temos, que é o da articulação territorial e federativa no Estado brasileiro, né? O Brasil, ele tem hoje 5.570 cidades, o que significa que nós temos 5.570 prefeitos, e multiplica-se isso aí pelo número de servidores públicos, que é o público que a ENAP atende e busca transformar, busca impulsionar por meio tanto da capacitação quanto da inovação diretamente, né? Eu acredito que um dos grandes meios que nós temos hoje para conseguir tocar o Brasil e sermos tocados pelo Brasil, como eu digo, sairmos só do Executivo Federal que fica em Brasília, né? É a utilização da tecnologia, a utilização das redes e das nossas plataformas virtuais, né? Hoje, nós temos, por exemplo, uma escola virtual de governo, que é a EVG, que chega a diversos territórios, inclusive fora do Brasil, inclusive em países de língua portuguesa, com cursos, e já chegou a formar 2,5 milhões de pessoas desde 2018, o que não é um número trivial, e que demonstra uma capacidade de nós chegarmos a outros territórios. Além disso, uma forma que nós estamos apostando é também em levar a inovação por meio da capacitação para prefeitos e secretários, então, por meio de programas que estão voltados para essas lideranças locais, para que essas lideranças consigam, então, capilarizar dentro dos seus municípios as boas práticas de inovação, de experimentação e de colaboração. E também temos atuado diretamente com equipes no nível local, também com essa visão de formação de redes. Por quê? Nós não temos como pretensão, enquanto escola de governo, chegar nos 5.570 municípios brasileiros. Isso é insustentável sob o ponto de vista financeiro e levando em consideração a nossa capacidade de execução, né? Então, o que nós temos feito
é abrir chamadas para que municípios, times de municípios que querem ou criar um laboratório de inovação ou buscar uma estratégia inovadora para resolver um problema, que possam ter acesso às nossas boas práticas e que estas pessoas saiam desse processo também formadoras de outras pessoas, multiplicadores, né? Então, é um pouco essa estratégia que nós estamos lançando por meio de um programa que chama Líderes que Transformam. Nós já trabalhamos com 27... Permita-me perguntar-lhe, Bruna, qual é o sucesso que tem esse programa? Qual é o nível de procura? Nós recebemos mais de 400 aplicações de diversos municípios brasileiros, selecionamos 16 para trabalhar e estamos implementando diferentes projetos de inovação com eles, mas sempre com a visão de que nós não somos consultores, nós somos capacitadores. Então, nós precisamos transferir conhecimento para que eles consigam, posteriormente, replicar e dar continuidade a isso. Nós apoiamos, por exemplo, a cidade de Porto Alegre a repensar o engajamento no orçamento participativo durante a pandemia, por exemplo. Como utilizar a tecnologia para isso. Então, só para dar um exemplo de uma forma com a qual nós temos atuado. Agradeço esta primeira abordagem de Bruna Santos, a diretora da inovação da Escola Nacional de Administração Pública. Vamos conhecer uma outra realidade com o diretor nacional de modernização do Estado de Cabo Verde. Passamos de um Estado federal, um subcontinente, para uma nação de 600 mil pessoas, uma grande diáspora, uma nação arquipelágica com, imagino, Dr. João Cruz, imensos desafios pela frente. Ainda assim, como é que Cabo Verde se tem posicionado relativamente à adoção da tecnologia, o avanço na inovação, para contrariar o facto de ser uma nação completamente desagregada do ponto de vista geográfico? Antes de mais, queria agradecer pelo convite, não é? Que me foi formulado, e dizer que em Cabo Verde, em termos daquilo que é a adoção das tecnologias por parte da administração pública, isto é um processo que iniciou em Cabo Verde há mais de 20 anos. Nós sempre, há muitos anos, verificamos que havia essa necessidade. Nós temos um país que é arquipelágico, não é? Existe a necessidade de acesso aos serviços públicos. Nós temos uma diáspora com uma população estimada em 1,5 vezes mais do que a população que nós temos aqui em Cabo Verde, que é de 500 mil, estimamos ter 1,5 milhão na diáspora, e nós temos, neste sentido, que inovar e utilizar a tecnologia, não é? Aqui a introdução da tecnologia tem sido algo que nós temos conseguido fazer, especialmente na administração pública. Existem mais de 100 aplicações desenvolvidas no âmbito da administração pública e que dão vazão às necessidades, mas também nós conseguimos também aqui incluir outros aspectos em termos da inovação, não é só na vertente tecnológica. Nós também conseguimos também criar arranjos organizacionais que nos apoiaram e nos apoiam na inovação dentro da administração pública. De referir, um dos exemplos é a Casa do Cidadão, não é? Que é um modelo simplificado, utilizando as tecnologias de informação e comunicação, que se adotou para a prestação dos serviços públicos. Trouxe qualidade, eficiência, eficácia na prestação de serviços e, neste momento, tem uma avaliação extremamente positiva por parte da população, ou seja, levamos realmente aos cidadãos. Também Cabo Verde venceu a terceira edição do Prémio Africano de Inovação para o setor do governo em 2012, através do Sistema de Informação das Finanças e do Orçamento, que é o SIGOF. Este sistema permitiu
também que o país pudesse controlar tudo aquilo que são as finanças e a execução orçamental, trazendo transparência, e venceu esse prémio de inovação em 2012, apesar de existir desde 1998 e haver todo esse trabalho durante esse tempo nessa plataforma. Nós aqui estamos num momento em que nós consideramos que é um momento de viragem. Estamos a apostar fortemente na vertente tecnológica, com o parque tecnológico que está a ser ampliado aqui na praia. Está-se a construir um backup do parque tecnológico em São Vicente. Existem projetos em termos de infraestruturização a acontecer. Temos projetos também no âmbito da capacitação dos jovens em idade escolar básica, nomeadamente existe o programa WebLab, que faz essa capacitação. É um laboratório, não é? Tecnológico, que é levado para as escolas, onde os pequenos podem experimentar tecnologia, experimentar robótica. Deixa-me introduzir aqui, Dr. João Cruz, esta ideia. A administração pública do Estado não está sozinha. Nomeadamente, eu recordo-me aqui do NOSI, este núcleo tecnológico que emana do Estado. Qual é o papel que tem? Ou como é que se interliga estas duas grandes organizações, o NOSI e quem tem a responsabilidade da administração pública? Exatamente. Pronto, o NOSI é o braço tecnológico, não é? Do Estado, assim que nós o dizemos. É responsável, nomeadamente, pela implementação, não é? Dos grandes projetos que o Estado desenvolve. Nós, em termos o ecossistema funciona, existe a Direção Nacional da Modernização do Estado, que define as diretrizes. Por exemplo, neste momento nós estamos a definir as diretrizes associadas à interoperabilidade, por exemplo. Mas o NOSI é que gera essa plataforma de interoperabilidade e nós estamos a definir, neste momento, as regras desse funcionamento. Nós conseguimos criar aqui e funcionar com uma grande sinergia a esse nível. Há um pouco a noção de que é preciso criar, fora da esfera da administração, quem trabalhe mais a ferramenta tecnológica, é nesse sentido? Não, o NOSI é uma empresa pública, não é? Faz esse trabalho mais tecnológico, basicamente faz todo o trabalho da vertente tecnológica, mas o governo também aqui em Cabo Verde pretende incorporar e está a dar passos no sentido de incorporar todas as iniciativas privadas para a administração pública também. A título de exemplo, a Casa do Cidadão, por exemplo, utiliza um sistema de controle de fila de espera que permite o controle online também, o acesso online à fila de espera, que foi desenvolvido por um privado, não é? Ou seja, a parte da vertente tecnológica não está associada somente ao NOSI, porque nós estamos aqui a criar um ecossistema de startups e que queremos aproveitar também para a administração pública. As startups desenvolvem muito mais para o privado, obviamente, mas nós queremos e estamos aqui com uma estratégia de poder incorporar cada vez mais essas startups na administração pública. Dentro da própria administração pública, em termos tecnológicos, nós temos também as unidades de tecnologias dentro dos ministérios, que também servem para apoiar essa introdução da tecnologia nos processos aqui administrativos. Mais adiante, Sim, desculpa. Diga. Eu ia dizer que mais adiante também queria abordar a questão dos recursos humanos, mas antes de uma segunda ronda, vamos acabar esta primeira com o diretor dos Serviços de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Promoção da Inovação do Instituto Nacional de Administração, Abel Carreira. Bem-vindo também ao nosso webinar, ao vosso webinar. E já aqui tivemos experiências de duas realidades muito diferentes daquela que é a nacional, a portuguesa. Se bem que a cabo-verdiana eventualmente até se encontra ou se engaja no modelo que é o modelo português.
Aqui já temos exemplo de partilha de modelos de inovação para fora de Portugal. Mas cá por dentro, que mais se faz? Particularmente interessante ouvir as experiências de Brasil, ouvir as experiências de Cabo Verde. Nós, enquanto Instituto Nacional de Administração, temos, obviamente, um papel e uma intervenção que desenvolvemos dentro da administração pública portuguesa e, se permitir também, o João depois interrompe sempre que eu achar oportuno ou eu me esteja a estender na minha intervenção, diria que esta intervenção vai desde contribuir para a definição de política pública e estratégia até depois de concretização de iniciativas e medidas, como foi falado no início, ao nível de capacitação de pessoas, de equipas e de organizações. Deixem-me só partilhar convosco um conjunto de ideias que eu tinha estruturado basicamente para partilhar convosco em termos do que é a estratégia de inovação para a administração pública portuguesa, falar-vos brevemente de um sistema de incentivos que nós temos, que é o sistema de incentivos à inovação na gestão, e depois partilhar também um apontamento muito breve sobre o ecossistema global de inovação, porque de facto temos entidades que intervêm em diferentes áreas, em diferentes setores, com diferentes missões, mas de facto no final resultam complementares no seu propósito, que é basicamente a administração pública funcionar como alavanca e contribuir ativamente para a sustentabilidade de uma sociedade. No caso de Portugal, Cabo Verde terá com certeza o mesmo desidrato e Brasil, dada a sua extensão e complexidade também, imaginamos que seja um propósito muito presente. Referir só que com o Brasil já começa a ser recorrente estes encontros em diferentes iniciativas e a nossa perspectiva é que também depois o continuamos a fazer ao longo do tempo também com Cabo Verde. A primeira ideia que tem a ver com estratégia e gostaríamos de partilhar convosco. No final de 2019, início de 2020, eu diria no primeiro semestre, e reparem que isto corresponde a um período muito importante do nosso lado, porque teve a ver com a construção daquilo que hoje é designada a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública, 2020-2023. A forma como essa estratégia foi desenhada teve também em si um aspecto inovador e de participação de diferentes interlocutores. Portanto, houve no seu todo, entre trabalhadores e dirigentes da administração pública, elementos representativos do setor privado e setor social e também da academia, um esforço de contributo para a identificação de necessidades e oportunidades de melhoria e desenvolvimento que sejam relevantes para a administração pública. No final, cerca de 1000 e tal participantes contribuíram para aquilo que veio a ser publicado a 31 de julho e que foi designada de Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública, que tem 4 eixos transformadores que foram designados. Primeiro, investir nas pessoas, porque as pessoas são um elemento determinante. Quando pensamos em todo o processo de mudança, de precipitar inovação, de precipitar desenvolvimento, de transformar, se quisermos ser um pouco mais disruptivos, habitualmente temos como denominador comum as pessoas, o seu talento, as suas capacidades, aquilo que põem em prática para implementar exatamente essas mudanças. No que queremos, que é melhorar o serviço ao cidadão e apoiar também as empresas. O INA, concretamente, é uma intervenção aqui direta para ajudar, de facto, que seja prestado esse melhor serviço. Investir nas pessoas, desenvolver a gestão, porque precisamos ser rápidos, precisamos ser ágeis, precisamos de modelos contemporâneos nos instrumentos que temos de planeamento, de monitorização, de avaliação, porque precisamos ter mais envolvimento e participação não só dos trabalhadores e dirigentes da administração pública, mas também de envolvimento com os cidadãos. Um terceiro eixo, que é explorar tecnologia, entra diretamente naquilo que o João Cruz falou. Mais tarde foi desenvolvida uma estratégia que está completamente articulada com esta, que se chama Estratégia para a Transformação Digital, 2022-2026, e que prevê várias iniciativas, desde logo ao nível da arquitetura, ao nível dos sistemas, ao nível da interoperabilidade, ao nível da confidencialidade dos dados e dos acessos a dados abertos e, claramente, nesta questão
cibersegurança, que hoje está tanto na ordem do dia, porque parece que estamos todos, efetivamente, cada vez mais online a desenvolver a nossa atividade. O último eixo, só apenas para vos referir, é designado de reforçar a proximidade, no sentido que é entendido que é necessário que as instituições públicas estejam mais próximas dos cidadãos, possam fornecer serviços integrados, possam responder às necessidades e expectativas e possam ter um diálogo de simplificação, um diálogo muito dedicado, muito orientado. E esta estratégia não é implementada pelo INA. O INA é um dos intervenientes, ela é transversal e tem vários intervenientes do ecossistema de inovação em Portugal. No limite, é esperado que cada entidade, cada área de governo tenha o seu embaixador e seja um agente, um catalisador dessa inovação. E depois temos o papel, efetivamente, do sistema de incentivos à inovação, que eu iria dizer muito rápido, para não me estender na minha intervenção. E antes que eu tire a me palavra. atrapalhe, João, exato. Só para dizer que vigora desde 2018, este sistema de incentivos assenta nos domínios da valorização dos recursos humanos, dos modelos de gestão e nos ambientes de trabalho. Os incentivos são de 3 tipos: capacitação, novamente porque precisamos de pessoas e equipas em condições de fazer acontecer. O outro é da experimentação, no sentido de podermos ter projetos experimentais para testar soluções e depois, em função dos resultados, escalá-los. Só dizer que Portugal tem sobre esta vertente um exemplo muito interessante e que precisa ser evoluído, que é o direito ao desafio. Em determinadas circunstâncias, para experimentarmos, podemos entender que é oportuno suspender provisoriamente determinada norma legal, ou para implementar novos sistemas, ou para ter novos modelos organizativos, ou para trabalhar em termos da organização do tempo, e esse mecanismo permite ou facilita esta vertente de experimentação. E, por último, o reconhecimento. Tivemos em 2019, em 2021, 2 eventos de atribuição de prémios a projetos distinguíveis. Porque introduziram inovação, porque podem ser escalados por outras realidades, outras entidades, e porque evidenciaram, de facto, ganhos e funcionam como bandeiras no sentido de traduzir estas mensagens. É possível implementar inovação, é interessante conhecer outros exemplos e boas práticas e já agora entusiasmar-nos e aplicarmos também esta abordagem de uma forma geral. Pronto, e antes que intervenha o Carlos mesmo agora. Dou início agora então a uma segunda ronda que tem a ver com o que foi comum nestas 3 intervenções que aqui escutámos e que é a capacitação das pessoas, a capacitação das pessoas que trabalham a inovação, é verdade, mas também a capacitação de quem usa, quem beneficia da inovação na esfera do que aqui nos traz, na esfera da administração pública, das administrações públicas. Regresso então a Bruna Santos. Dá-se o caso, na realidade brasileira, de haver uma distância muito grande entre aquilo que é proposto pela administração pública em termos de inovação, usando os meios tecnológicos, e as reais potencialidades que as pessoas, os utentes, têm no saber usar, e como é que se colmata como é que se resolve quando essas situações existem? Sua pergunta é sobre essa distância, sob o ponto de vista da distância de quem implementa ou de quem usa o serviço público? A minha pergunta vai no sentido de perceber se, quando há problema em quem usa o serviço público, porque não detém todas as ferramentas, como é que é a resposta da parte de quem põe essas ferramentas em funcionamento, no caso do Brasil? Bom, eu acho que quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que levar em conta, claro, o cidadão, sempre no centro. E isso passa por levar em conta a brecha digital, que é o fato de que muita gente hoje no Brasil tem o smartphone, mas o smartphone não dá acesso, haja vista a forma como a disponibilização da internet se dá pelas operadoras, não dá acesso a uma série de
produtos. Então, pensar na construção de, sejam aplicativos ou portais digitais de transformação, precisam passar por essa consideração, de que ele seja disponível ou possível de ser usado, mesmo enquanto um cidadão não tem acesso à internet. E isso passa por a gente pensar que a estratégia de transformação digital, ela deve ainda levar em conta, especialmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, deve ainda levar em conta esse fato dado, que não é uma invenção, de que muitas pessoas ainda não têm acesso pleno à internet. E isso não é difícil, nós vivemos num mundo cada vez mais híbrido e, como chamam, fidital, né, fidital, físico e digital, e isso é um dado, está colocado. O que então, eu acho que precisa... Eu precisava era de saber se é possível dar alguns exemplos das soluções dadas para este problema, que é uma questão em aberto, no caso da sua experiência. Bom, eu acho que no caso da minha experiência, vamos lá, hoje nós temos, por exemplo, alguns aplicativos governamentais, inclusive o gov.br, que entrega serviços para o cidadão na ponta, como, por exemplo, o auxílio emergencial durante a pandemia, que foi desenhado de forma que ele é possível de ser acessado sem você estar conectado à internet. Existem dificuldades para isso? Sim, existem muitas dificuldades. Um outro exemplo que eu dou é o exemplo dos aplicativos que estão sendo feitos hoje no nível municipal, que nós apoiamos também a desenhar para redução de filas de acesso a determinados serviços de saúde, como, por exemplo, marcação de consultas. Aí você vai me dizer, bom, muitas pessoas que marcam as consultas não têm acesso ao aplicativo para marcar consultas médicas, então, por que isso é bom? Bom, isso pelo menos reduz e faz com que as pessoas que façam uso da fila, né, do espaço físico do serviço para agendamento de consultas, não encarem uma fila muito menor, porque as pessoas que já estão incluídas digitalmente já o fizeram pelo aplicativo, então você reduz a demanda. Existem diferentes estratégias, mas, de novo, nós não... Criar um serviço, entregar um serviço no ambiente digital não exclui a necessidade de entregá-lo no meio físico. Esses dois exemplos são exemplos claros desse. Acho que essa não é mais uma questão, acho que é uma premissa. Muito bem. Gostava, então, de perceber, ainda consigo, antes de passarmos a um próximo orador, aquelas que são, no fundo, as grandes apostas que a Bruna antevê como boas práticas que estão, vamos assim dizer, a serem preparadas aí para facilitar o acesso através de meio digital, através destas tecnologias, nas muitas realidades que são o Brasil. Eu acho que hoje, na verdade, desde 1988, o Brasil passou por um processo de descentralização de algumas políticas, especialmente as sociais, que empoderam cada vez mais os municípios na entrega desses serviços. Eu acho que só quem está no município, só o servidor que está no município é capaz de entender as idiosincrasias do seu território, capaz de entender as especificidades do seu território. Então, ainda que exista uma tendência no mundo de uma centralização no nível federal da estratégia de transformação governamental, eu acredito que cada vez mais a gente tem que trabalhar com uma descentralização dessa estratégia, e descentralização da estratégia passa por descentralizar decisão e orçamento, poder e orçamento. E isso, infelizmente, eu acho que o Brasil ainda tem muitos passos para dar, mas acho que nós estamos nos caminhando nessa direção. Então, é algo para o qual eu não trago uma solução, mas eu trago uma proposta e trago um desejo de que a gente consiga chegar nisso. Peço desculpa, eu dizia que ia pedir à Bruna para se manter connosco e queria levar estas questões que aqui abordámos para a realidade de Cabo Verde. João Cruz, diretor nacional da Modernização do Estado, como é que se prepara os utilizadores dos serviços públicos quando esses serviços
são mais exigentes do ponto de vista do conhecimento tecnológico que muitos utilizadores, infelizmente, não têm ou dificilmente vão conseguir ter. Quais são as estratégias que conhecem Cabo Verde para tentar resolver esta questão? Bom, João, antes de ir direto à questão, queria fazer aqui um ponto relativamente àquilo que foi a intervenção do meu colega de Portugal, né, que está aqui, que apresentou a agenda estratégica de Portugal, que é muito, muito parecida com a agenda estratégica que nós aprovamos para entre 2012 e 2022 e 2025. Só queria acrescentar aqui algo que, pronto, um dos eixos que está previsto é otimizar o desempenho da administração pública também, além da questão de valorizar e investir nos recursos humanos, simplificar os processos, a governação digital, né, incrementar, melhorar a qualidade da prestação dos serviços públicos e fomentar a proximidade e incentivar a participação dos cidadãos. Posto isso, dizer que também a inovação aqui, a nosso ver, trabalha em várias dimensões, não é? Estruturas, pessoas, processos, procedimentos, não é? Tecnologias e o atendimento. Indo concretamente à questão que colocou relativamente às pessoas, nós, em termos daquilo que é a agenda estratégica para a modernização do Estado, nós também temos, já aprovada, a estratégia para a governação digital de Cabo Verde, que é algo que está alinhado, obviamente, com a agenda estratégica e vai especificamente a esse ponto da governação digital, que é onde nós estamos aqui a falar nesta parte. Nós aqui, o que nós propomos e o que nós já temos feito para poder começar a trabalhar nesse sentido, no sentido de preparar a população, nós temos um plano de comunicação bem definido em termos daquilo que é a agenda estratégica. E nesse plano de comunicação nós temos previsto uma série de ações, nomeadamente, nós temos de ter locais onde as pessoas possam aceder para aprender a utilizar os serviços públicos que são disponibilizados online. Isso tem que ser feito. Nós temos também que garantir que quando os serviços que são disponibilizados, disponibilizamos com manuais de utilização, não é? Para garantir também que as pessoas o possam utilizar. Mas a nível daquilo que é a literacia digital das próprias pessoas, Cabo Verde já tem estado a avançar neste sentido, nomeadamente, falei inicialmente do projeto WebLab, que é para capacitar os mais jovens desde a tenra idade. Nós também temos um projeto onde capacitamos as pessoas à saída da universidade no seio do digital, né, que é através do NOSI, que faz uma academia, que é o NOSI Academia, e esses já são projetos previstos. Mas também nós temos um projeto em termos da própria administração pública, que muita gente esquece dos funcionários públicos. Nós queremos que a nossa administração pública preste serviços digitais, nós temos que ter funcionários públicos capacitados. Aí entra também a Escola Nacional de Administração Pública, que nós vamos agora retomar. Foi um projeto que Cabo Verde teve no passado, mas que houve uma transformação e ficou a cargo do privado, e nós queremos retomar isso. E neste contexto vamos incluir também a capacitação em termos digitais dos funcionários públicos. Eu acho que aí também é essencial. Relativamente à população em geral, a nossa população é jovem, como sabe. É uma população jovem, 80% das pessoas têm acesso à internet, segundo as estatísticas, através dos dispositivos móveis, e nós vamos aqui criar um programa, não está em curso, mas vamos ter aqui criar um programa para tirar vantagens de todo esse acesso à internet que as pessoas já possuem. Obviamente, vamos ter que criar programas específicos de capacitação no digital e na utilização dos serviços públicos. Agradeço a João Cruz, agora o Diretor de Serviços de Desenvolvimento e Modernização de Portugal, Abel Carreira. Gostava de ouvir aquelas que são as respostas que Portugal dá também a este nível, que é
fazer dos utentes dos serviços também agentes com conhecimentos suficientes para responder. Qual é, se é possível, então, dizer-nos qual é a taxa de resposta que conhece dos portugueses relativamente aos serviços que a administração pública lhes presta por vias que não a direta frente a frente num balcão? João, eu para essa resposta terei que dizer que talvez o interlocutor mais adequado para o fazer era o elemento da Agência de Modernização Administrativa. Porquê? Porque eles são pivôs para a transformação digital, porque esta agência faz a gestão inclusivamente das lojas de cidadão, como sabemos é um ponto de contacto onde o cidadão pode resolver múltiplas questões na sua relação com a administração pública e não só, desde as questões fiscais, da segurança social, entre outros. Referir também um apontamento complementar. Então, deixa-me transformar a pergunta para, sim, mas eu dava-lhe continuidade. Para a sua área, que é perceber então como é que dentro do trabalho que desenvolve, da sua equipa desenvolve, como é que fazem esta ponte? Okay, o que é que está pensado? Certo. Só para concluir o raciocínio que estava a fazer, mesmo inclusive nesta estratégia, estava pensada a existência concretamente de que foi assim designado mediadores culturais para atendimento público e para facilitar a população que menos está a dominar a competência digital ou tem menos literacia relativamente a esta matéria. O INA, por natureza, por missão especificamente, trabalha só indiretamente para o cidadão e diretamente para os trabalhadores e dirigentes da administração pública. Para isso tem soluções no seu programa formativo, um programa formativo que passa várias áreas estratégicas, desde a de liderança e inovação, sendo certo que as competências digitais é também uma área estratégica e tem basicamente dois focos. Daquilo que é designado um programa Info-Exclusão Zero. O termo é apelativo no sentido que procura-se que haja uma literacia de base de quaisquer trabalhadores ou dirigentes da administração pública para poder utilizar as ferramentas digitais e, portanto, desenvolver a sua atividade. E depois o AP Digital 4.0, mais evoluído, mais avançado, a pensar em ferramentas de produtividade, até depois às questões que têm a ver mais com os profissionais TIC. E, portanto, diria que nesta missão que nos é atribuída é proporcionar respostas e proporcionar soluções para que este público-alvo, trabalhadores e dirigentes da administração pública, tenham a possibilidade de fazer evoluir as suas competências, utilizar os meios que estão ao seu dispor e também, por força disso, conseguir interagir adequadamente em termos daquilo que é a cidadania. Referir ainda que Portugal, nos vários programas que tem, gostaria só de enumerar aqui talvez, um programa de mentoria digital para os cidadãos, em que diferentes cidadãos se dispõem e podem eles ter um papel e interagir e proporcionar a outros cidadãos com menor literacia digital esse apoio, esse esclarecimento. É uma ideia de capilaridade, de multiplicação, de interação, com uma componente social associada que é particularmente interessante, e depois todo o esforço que é feito noutros programas no sentido de proporcionar estes incrementos ao nível da literacia na população portuguesa. Sendo certo que esta exigência de inclusão, de olhar para a diversidade, deve permitir que tenhamos respostas digitais, mas também permitir que tenhamos acompanhamento nas soluções para os cidadãos que estão menos beneficiados disto. E deixe-me só terminar, João, com isto, porque estamos a falar de inovação, ela pode ser incremental ou transformacional, ou disruptiva, e de facto há acontecimentos de vida social, de vida mundial, que são precipitadores. E a Covid-19, a pandemia por Covid-19, tem sido precipitadora em muita coisa. E quando começámos a ficar isolados, a verdade é que o INA, inclusivamente, transferiu toda a sua atividade presencial para uma atividade à distância. O mesmo aconteceu com um conjunto de situações da administração pública, sendo que, certo, nós a este nível já podemos tratar das questões fiscais remotamente, já podemos ter consultas e ter prescrição médica que é feita e disponível no próprio smartphone,
pela Agência de Modernização Administrativa, temos uma apps que ainda foi apresentada recentemente de uma forma distintiva, que é o id.gov.pt. É uma apps do smartphone onde se tem o cartão de cidadão, a carta de condução, o documento único de identificação móvel, inclusive o sistema de proteção social, para além de outros, que revelam bem como é que, não só na administração pública, mas na sociedade portuguesa se tem evoluído, quer incrementalmente, quer desta forma mais transformacional que as circunstâncias desenvolvem o engenho. E não podemos esquecer, de facto, que o digital é uma alavanca de desenvolvimento, de um ponto de vista global. Precisamos que seja inclusivo, portanto, precisamos também que todos possam estar no mesmo comprimento de onda, ou quando não se está, que há capacitação e que há de resposta. Nós procuramos fazer isso para a administração pública. Abel Carreira, deixa-me continuar consigo, porque estamos aqui 3 nações de língua portuguesa a debater estas questões, as suas várias realidades, mas há exemplos, há modelos, há boas práticas que podem transitar de umas realidades para outras. No caso português, como é que se dá, ou se é que se dá, talvez, alternância, a adoção de experiências nesta área que resultaram em Cabo Verde ou no Brasil e o contrário, inovações portuguesas que são exportadas. Isso existe? Não quero ser, talvez, excessivo nas minhas palavras, mas eu poderei dizer, e a Bruna dirá também de sua justiça, que o intercâmbio que Portugal e Brasil têm feito, por exemplo, em programas aceleradores de desenvolvimento ligados à mentoria, a partilha de experiências, pode ser exatamente um dos referenciais nos termos em que o João está a colocar. Há pouco o João Cruz falou também desta questão de olhar para a definição de uma estratégia que tenha um conjunto de pilares e que tenha como denominador base instituições públicas mais resilientes, mais sustentáveis, mais transparentes, mais inclusivas. É também algo que às vezes não só o intercâmbio permite, mas também aquilo que fazemos, se permite a expressão, de análise perspectiva, de análise de tendências, de benchmarking. Por exemplo, o INA está envolvido num programa de liderança e intercâmbio no espaço europeu, em que dirigentes em cargos de direção intermédia fazem processo de intercâmbio para identificar boas práticas e depois refleti-las nos seus contextos de trabalho numa perspectiva de valor, porque estes processos devem permitir fazer mais e melhor. Às vezes também nos pedem mais rápido, com menos recursos, mas diria, provavelmente estamos aqui num espaço em que este intercâmbio, não só naquele contexto que eu referi anteriormente, mas no contexto de RINAP, pode ser cada vez mais potenciado e alargado, mas os colegas farão a gentileza também de dar as suas perspectivas. É isso mesmo, vou a João Cruz, em Cabo Verde. Eu acho que há um encontro entre a loja de cidadão portuguesa e a Casa do Cidadão cabo-verdiana. Há, de facto, esse encontro como projeto que outras áreas de encontro e sinergia ou adoção de modelos Cabo Verde tem e, eventualmente, até exportou. Bom, existem muitas sinergias aqui entre Portugal e Cabo Verde, não é? Nós sempre fomos muito, muito próximos e continuamos a ser. A questão, por exemplo, da Casa do Cidadão, o modelo aqui foi ligeiramente diferente daquilo que foi implementado em Portugal. Portugal iniciou com as lojas do cidadão, não é? E nós iniciamos com uma lógica diferente, onde nós tínhamos a Casa do Cidadão, na realidade são balcões, não é? Onde nós disponibilizamos os mesmos serviços em todos os balcões. É uma lógica diferente daquilo que se iniciou em Portugal. Nós costumamos dizer que a Casa de Cidadão é uma versão 2.0, ou seja, foi algo que fomos buscar a Portugal, mas que evoluímos. E atualmente o que nós fizemos, existe o projeto Balcão Único, é onde nós pegamos nesse projeto, que está implementado aqui na Casa de Cidadão, do atendimento em linha, onde todos fazem o mesmo atendimento, e levamos para as câmaras municipais. E lá disponibilizamos os serviços que estão na Casa de Cidadão, mais os serviços municipais no mesmo balcão. Nós aqui já estamos a considerar isso como uma terceira, uma versão número 3, que nós consideramos.
Falou também de outras sinergias. Nós estamos agora a implementar a chave móvel digital, não é? Aliás, já está pronta, já foi feita a portaria que regulamenta e já está pronta para ser lançada. E pronto, nós podemos dizer que isto também foi algo que nós fomos beber a realidade portuguesa. Diria que nós aqui entre Portugal e Cabo Verde existe essa grande sinergia. Inclusivamente creio que a Casa do Cidadão, aquilo que nós implementamos, creio que Portugal agora avançou com acordos com as câmaras municipais, as lojas. Era uma lógica que nós já tínhamos há muito mais tempo, creio que também se calhar Portugal aproveitou dessa nossa experiência, ou seja, houve aqui um intercâmbio enorme a esse nível da prestação de serviços presenciais, e nós vamos sempre acompanhando aquilo que se faz. E ao nível da sub-região africana onde Cabo Verde está localizado, há práticas da administração pública cabo-verdiana que são exemplo para outros países, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Mauritânia? Claro, nós aqui, na Casa do Cidadão, fui gestor da Casa do Cidadão durante 2 anos e meio, não é? E é um serviço que está dentro também ainda da minha alçada, está dentro da minha alçada. E nós recebemos muitas missões, né, desses países para virem visitar, recolher os inputs e implementarem. Muitos acabam por implementar um modelo muito parecido do modelo de atendimento que nós temos aqui. Inclusivamente também, noutros países de língua portuguesa, Cabo Verde tem exportado algumas aplicações, nomeadamente as aplicações da segurança social, né, que permitem todo o controle e toda a questão online da segurança social, foi exportado para São Tomé e Príncipe. Agora Cabo Verde está a ter trabalhos também em outros países, não só São Tomé e Príncipe, Angola, e mesmo aqui dentro da região estamos num projeto, por exemplo, com o Senegal. Eles vão fazer uma segunda missão técnica aqui, porque nós estamos a prestar consultoria a este nível. Agradeço muito, e agora, no fundo, adaptar esta questão à diretora de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública do Brasil, Bruna Santos, perceber o que há de modelos que foram postos em funcionamento na administração brasileira e que, de alguma forma, foram possíveis a exportar para outras nações da língua portuguesa, ou então ao nível da região da América do Sul, exatamente nos países vizinhos do Brasil. Você pode me esclarecer o que você entende por modelos? Aquilo que são inovações, criações brasileiras para facilitar o acesso do cidadão aos serviços da administração pública, que resultaram bem, de tal modo que outras nações quiseram também implementar. Existem essas... Existem, imagino que existam inspirações que foram feitas e que a gente nem ficou sabendo que inspiraram outras pessoas, assim, porque no fim do dia, no mundo conectado, as pessoas vêm, viajam, conhecem e acabam implementando ou adaptando à sua realidade o modelo. Tem um ponto que eu acho que é muito importante de ressaltar aqui. Eu acho que a gente fala muito na área de inovação e especialmente nessas arenas internacionais, de boas práticas que precisam ser replicadas. Eu acho que o mundo em desenvolvimento, como o Brasil, como Cabo Verde, como outros países, especialmente do sul global, nós precisamos começar a construir o que são as boas práticas de transformação digital que funciona em países de grande desigualdade, em países que não estão no mesmo status de desenvolvimento dos países que hoje são membros da OCDE. Por que eu digo isso? Existe muito mimetismo de rankings e de boas práticas que foram bem-sucedidas em países com determinadas condições de desenvolvimento de território, que não são necessariamente replicáveis em países como o Brasil, por exemplo. Então, acho que eu vou dar um exemplo prático, que é o da identidade digital, que foi uma iniciativa
extremamente promissora no Brasil, mas que ainda deixa de fora milhões de pessoas que não conseguem, não são inexistentes perante o governo na entrega de serviços digitais. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai utilizar, enquanto cidadão, um serviço governamental no mundo físico, você leva a sua carteira de identidade, que é o que faz, o que é como se fosse algo que faz você existir perante aquele contrato social. Quando a gente leva isso para o digital, você precisa ter o mesmo instrumento no ambiente digital, mas para fazer isso, você precisa migrar todo um número de pessoas que só tem a identidade no mundo físico para o ambiente digital, sem contar as pessoas que nunca tiveram um registro de cidadania, que é um contingente relativamente alto. Durante a pandemia, nós descobrimos que 30 milhões de brasileiros inexistiam perante 30 milhões, inexistiam perante o governo digital, porque não estavam inseridos nessa identificação. A nossa inspiração veio muito do modelo indiano, que é o Aadhaar, que nos inspirou, e eu espero que inspire ainda outros países que possam replicá-lo. Existem outros exemplos, eu acho que exemplos como o Poupa Tempo, que foi um estado brasileiro que implementou, que é um instrumento, uma forma de se ter espaços super ágeis para atendimento ao cidadão em um lugar só, como se fosse um one-stop shop, são exemplos que são replicados hoje no mundo todo. Eu acho que essas práticas, elas precisam sim ser olhadas como inspiração para o mundo de língua portuguesa, e acho que muita coisa pode ser replicada, mas, de novo, acho que tudo precisa ser adaptado para a realidade local, levando em consideração que só quem vive o problema entende o problema e pode buscar a solução para ele, né? Bruno Santos, eu fiquei ainda impressionado com um número que deu no início, na sua apresentação, foi um número de formandos de alunos que já passaram pela Escola de Governo Virtual. Falou em 2 milhões de pessoas. Sim. E nesse universo há também pessoas de Portugal, de Cabo Verde, que também procuram o vosso ensino. Sim, eu infelizmente não tenho esse recorte de países agora aqui para mostrar, mas eu acho que cada vez mais nós temos tido uma penetrabilidade em países de língua portuguesa. Os conteúdos, eles são em grande parte em língua portuguesa, nós temos conteúdos também em espanhol e em inglês, ainda que poucos, e são abertos ao público, 100% abertos, e basta se inscrever na evg.enap.gov.br e tem uma profusão, são mais de 400 cursos disponíveis, que, como eu disse, já formaram mais de 2,5 milhões de pessoas. Pode ser que seja uma área que também dê contributos para aquilo que se pretende ser uma rede colaborativa entre também as nações que falam a língua portuguesa. Estamos na reta final deste nosso webinar, faltam 4 minutos para o tempo previsto para o final, e iria distribuir estes 4 minutos, estes 2 minutos, vamos assim dizer, entre Abel Carreira e João Cruz, para umas notas finais, antes de depois poder fazer o encerramento. Abel Carreira. João. O que é que fica deste encontro? Fica diversidade, fica pontos de convergência, fica um potencial de oportunidade de novos elementos, de novas interações e de trabalho conjunto, não só de reflexão, mas da produção de projetos. E isso acho que foi muito presente, até porque quando falamos em inovação, seja ela na forma de desenvolvimento de competências de pessoas, seja na realização de projetos experimentais, seja na aceleração digital e tecnológica, seja o que for, é consistente o denominador comum de que o trabalho em rede, o trabalho em parceria, a colaboração, traz competências complementares, traz diferentes ângulos, traz diferentes perspectivas, e se tivermos abertura,
é seguro que a diversidade é uma mais-valia e introduz valor não só para o trabalho em si, mas para os resultados que nós temos que apresentar. Ficou para mim também, tinha sido a minha tónica, de que para introduzirmos mudança mais acelerada, mais transformadora, a inovação, portanto, estamos a falar de conceitos que são revivalistas ao longo do tempo. O período em que vivemos hoje é que parece que é mais acelerado neste processo, porque desenvolvimento e mudança sempre isto é muito presente. Mas temos agora os desafios de sustentabilidade, temos os desafios dos valores humanos, que era uma coisa que já considerávamos que estava garantida, da igualdade, de transparência, e portanto estamos sempre a evoluir. Diria que é muito importante partilharmos políticas públicas para percebermos como é que é pensado a evolução, ver as semelhanças, as diferenças. Diria que é muito interessante também ao nível do poder político, porque esta sponsorização, o sponsorship é fundamental. Diria que também é muito importante capacitarmos as lideranças para serem eles próprios agentes de mudança, mas também para desafiarem as suas equipas e as suas pessoas a ousarem, a experimentarem, a ter ideias, a apresentarem, porque a inovação não é conduzida só de topo para a base, ela muitas vezes acontece lateralmente e acontece da base para cima. E depois acreditar, com paixão, que o que fazemos em termos de serviço público faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso também foi partilhado aqui neste painel, e por isso foi um gosto estar convosco. João Cruz, de Cabo Verde, o que é que retém de essencial? De essencial, devo dizer que para mim ficou aqui estabelecido um canal de comunicação para a partilha das boas práticas e dos conhecimentos. Eu acho que nós podemos aproveitar, nós devemos aproveitar essa aprendizagem, não é? Aprender uns com os outros, adaptar aquilo que de melhor se fez noutras paragens para as nossas realidades e assim conseguir criar aqui uma grande sinergia ao nível do desenvolvimento. Nós podemos e devemos apoiar uns aos outros. Eu acho que o que sai daqui é, digamos, uma enorme satisfação de um canal que ficou, e creio que ficou disponível para que possamos aqui no futuro trabalhar em conjunto. Só queria também deixar aqui uma nota, aqui a senhora Bruna, relativamente à vossa escola. Por acaso já fui inscrito na escola, porque estive a vasculhar no início, exatamente porque estava a implementar um projeto de uma plataforma digital, não é? Uma plataforma de ensino online para a administração pública. No início seria para os meus colaboradores e que depois queria extrapolar para toda a administração pública. Mas nós agora estamos a trabalhar no objetivo da Escola Nacional e isso certamente será uma ferramenta que disponibilizaremos. Tenho andado a vasculhar também essa vossa ferramenta. Vamos escutar, mesmo para terminar, Bruna Santos, o que fica do essencial deste nosso encontro. Excelente. João, deixa eu só te responder antes que a nossa plataforma ela é uma plataforma, então as organizações e os países e os governos estaduais e internacionais podem fazer uma adesão para utilizar aquela infraestrutura para disponibilizar ali os seus cursos. Então a gente fica à disposição caso vocês tenham interesse em conversar sobre isso. Em relação ao que fica, eu acho que a gente falou muito por um tempo de transformação e fala ainda de transformação digital. Acho que a transformação digital, ela é a transformação do processo, né? Ainda que muitas vezes as pessoas chamem de transformação o que é apenas a transposição de um processo do meio físico para o meio digital. Eu acho que cada vez mais o que fica claro para mim é que nós temos que trabalhar com uma ideia maior de transmutação digital, que passa por essa mudança de cultura das pessoas, mas passa por uma noção de que nós ainda separamos o digital do mundo em que nós vivemos. E o digital não existe, na minha opinião, mais uma separação entre isso, eles se fundem de forma muito orgânica. A separação que existe é ainda de quem tem acesso a isso e de quem não tem. Enquanto a gente seguir olhando para o mundo digital e o físico como espaços separados e não a água em que nós nadamos todos os dias, nós ainda manteremos uma grande parte da população separada dessa transformação. Então, acho que a compreensão profunda
de conceitos que são premissas importantes para tornar o Estado mais ágil e mais resolutivo, como, por exemplo, ter coisas que foram faladas aqui, como interoperabilidade, dados abertos, como funciona a internet, são conceitos que não são mais algo que dizem respeito apenas a quem cuida de transformação digital. Todo e qualquer servidor público precisa entender esses conceitos, porque são premissas que, assim como são necessárias para entender, por exemplo, que você precisa colocar um tijolo em cima do outro para construir uma parede, você precisa de interoperabilidade para construir uma solução digital. Hoje, no governo, se a gente quer seguir fazendo isso. Então, acho que trabalhar isso que eu chamo, que não é letramento, é fluência digital, que é a compreensão dos conceitos de forma profunda, para que você consiga tomar decisão, é imprescindível. Então, acho que isso é o que fica para mim. Ficamos com esse conceito, essa ideia que nos deixa. Um resumo do que aqui foi falado, até porque os oradores assim o fizeram nesta última intervenção. Agradeço muito o convite que o Instituto Nacional de Administração fez para estar aqui a moderar este encontro convosco. Agradeço a disponibilidade da Bruna Santos, a diretora de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública do Brasil, João Cruz, diretor nacional da Modernização do Estado de Cabo Verde, e Abel Carreira, diretor dos Serviços de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Promoção da Inovação do Instituto Nacional de Administração de Portugal. Agradecemos ao painel de convidados a reflexão e a partilha de ideias neste debate, integrado no mês da inovação do INA. Informamos ainda que estão abertas as inscrições para o 12º Congresso Nacional de Administração Pública que o INA dinamiza nos dias 10 e 11 de novembro de 2022. Convidamos todos e todas a consultar o programa do evento e a realizar a inscrição no site do INA. Podem e devem ainda acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Muito obrigada a todos e até breve.